Oi, eu sou Wesley da Silva, tenho 33 anos e sou pai de um autista. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você, especificamente, pai, de como eu descobri esse diagnóstico e como tem sido até aqui. A princípio, eu reparei que o meu filho Felipe ele tinha algumas características um pouco diferentes das crianças comuns. Como assim? Quando ele precisava me mostrar algo, ele pegava na minha mão e fazia com que eu chegasse até o objeto que ele precisava que eu pegasse para ele. Ele sempre andou na ponta dos pés, ele grita bastante, inclusive vocês estão escutando ele aí no fundo, olha só a participação. E todos os dias é assim, ele é muito elétrico, ele grita, ele ainda não fala, mas ele consegue entender aquilo que a gente quer. Então os nossos comandos como pais, ele obedece tranquilo, a não ser quando ele entra ali numa crise, a gente precisa contornar a situação. Mas, a princípio, é isso, tá? Então, eu queria dizer para você, pai, a princípio que a melhor forma de lidar com isso é tendo um diagnóstico claro, preciso, a respeito da condição do seu filho ou da sua filha. A segunda questão é que nós precisamos ter um pouquinho de humildade para aceitar esse diagnóstico. Ele não é fácil, tá? Porque nós como pais criamos algumas expectativas a respeito dos nossos filhos e na verdade eles vão ser o que eles precisam ser. A diferença é que quando uma criança típica ela almeja algo, ela consegue fazer aquilo sozinha e com um pouco de auxílio nosso. O autista é um pouco mais diferente, ele precisa desse direcionamento correto, ele precisa dessa presença nossa, porque somos nós quem vamos mostrar para eles como funciona o mundo. Então, vocês conseguem perceber que é uma descoberta para eles, mas também é uma autodescoberta, porque à medida em que eu ensino meu filho, eu também aprendo a lidar com as crises. Hoje eu entendo quando é uma crise ou quando realmente é birra de criança, aquela coisa de, sabe, a gente aprende a distinguir para também não estar tomando um julgamento errado, para às vezes estar corrigindo ele de uma maneira errada, porque tudo isso passa a influenciar a criança e ela passa a perceber o ambiente de acordo com a nossa reação, tá? Então, a princípio, eu gostaria muito de que vocês entendessem que não precisa ser velho para ter um filho autista. Tenho 33 anos e minha esposa 34. Então, não tem a ver com idade, tá? Não tem a ver com peso, não é isso. Os nossos filhos são herança do Senhor, eles são bênção para a nossa vida, mas o autista ele requer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, e eu acho que vale muito a pena. Eu gosto de ressaltar isso quando eu comento que para uma criança comum, quando você chega em casa, ela vem, ela te abraça, aquela coisa toda e tal. Meu filho é 2 segundos. Ele chega, olha, sorri, abraça e acabou. Esses 2 segundos, vocês não têm ideia do quanto eu espero por esses 2 segundos, que faz a diferença. Nas lições também é assim, ele erra 10, 15, 20, 30, 40 vezes. Quando ele acerta a primeira, a gente comemora. Então, ser autista é celebrar cada pequena vitória do seu filho, cada passo em que ele consegue fazer e você vê a autonomia. Isso é muito importante, isso é muito legal, isso é bom de ser celebrado, porque afinal de contas, com a nossa intervenção, com a questão de profissionais bem capacitados, envolvidos, os nossos filhos só têm a ganhar, vão ter uma vida tranquila, com certeza. Eles vão poder fazer uma faculdade, ter uma formação, ter um casamento, tá? A princípio, nós precisamos aprender a blindar os nossos filhos de uma certa maneira, porque existe a escola, existem os amigos, o convívio em sociedade, tudo isso vai interferir, obviamente, na forma de como os nossos filhos vão vivenciar essa experiência. Então, para quem não conhece, não vai fazer diferença, ele não vai saber que a criança é autista e pode, quando descobrir, tratar fazendo bullying. Então a gente precisa blindar o nosso filho. Ou seja, de novo entra a história do
autoconhecimento. Se você consegue mostrar para o teu filho quem ele é, a importância que ele tem no meio em que ele convive, e a diferença que faz ele saber disso, quando essa situação de bullying acontecer, ele vai tirar de letra, as crises vão ser bem menores, a coisa vai ser muito mais tranquila. Mas precisa ter esse acompanhamento. E vocês, pais, precisam saber que vai acontecer. Cedo ou tarde, uma hora ou outra, em qualquer lugar, numa situação que talvez vocês nem imaginem, pode acontecer uma crise, pode desencadear um problema ali, onde ele, de repente, trave geral, ele não queira fazer mais nada, tá? A questão dos amigos, por exemplo, pode ser que chateie, nossa, eu não sabia que ele tinha isso e tal, porque muitos encaram como uma doença. A questão é que não é uma doença, é uma condição. E como toda condição, a gente consegue contornar. Então fica aqui o meu aviso para vocês, para que vocês consigam lidar melhor com essa situação. Muita calma, quando chegar o diagnóstico, não assusta, não se preocupa, não fica se julgando, se pesando, porque é tranquilo, vocês vão ver que à medida em que os seus filhos vão crescendo e vão aprendendo, é super tranquilo, tá? E eu garanto para vocês que quanto mais cedo vocês procurarem ajuda, melhor vai ser muito mais simples, muito mais fácil de lidar com a situação, e com certeza os nossos filhos vão alçar voos maiores do que os nossos, tá? É isso. Obrigado pela atenção, até mais, boa noite.